Boa tarde, turma! Hoje a nossa aula é de matemática. Então, peguem os seus livros, abram na página 195 até a página 202. Coloquem aula e a data de hoje. Hoje vamos aprender sobre medida de comprimento. Turma, quando queremos medir a altura das pessoas, o comprimento de um pedaço de tecido ou de uma mesa, além de muitas outras coisas, usamos o metro como unidade de medida. Mas o que é o metro? O metro é uma unidade de medida utilizada para medir comprimentos, para saber o tamanho das coisas. O metro pode ser dividido em 100 partes iguais. Cada uma dessas partes é chamada de centímetro. Assim, 1 metro tem 100 centímetros. O símbolo do metro é a letra M. O símbolo do centímetro é cm. A unidade maior de medida é o metro e a unidade menor de medida é o centímetro. E para medir grandes distâncias, como a distância entre cidades, o comprimento de estradas ou de longas avenidas, usamos o quilômetro. O quilômetro é igual a 1000 metros e o símbolo do quilômetro é km. Para medirmos o comprimento ou a largura das coisas de forma mais certinha, usamos alguns instrumentos para nos auxiliar. Vamos ver esses instrumentos. Temos a trena, que é usada em obras e construções. Temos a régua, que é muito usada por nós. A régua é usada para poder medir objetos e espaços pequenos. A trena, ela é muito usada para poder medir objetos e espaços maiores, como o tamanho de um quarto. O metro articulado é usado pelos pedreiros para poderem medir as paredes e assim definir onde ficará as portas e as janelas. A fita métrica é muito usada pelas costureiras para medir o tamanho do corpo das pessoas e assim fazer as roupas. Esses são os instrumentos de medida de comprimento. Alguns produtos compramos por metro, como o tecido, o arame, a corda, o fio, a madeira, a linha e a fita. Esses são exemplos de produtos que compramos por metro. Existem vários produtos que compramos por metro. Só coloquei alguns exemplos. Agora vamos ver se vocês realmente aprenderam a como usar esses instrumentos. Vamos lá. Temos aqui um lápis e eu quero saber qual desses instrumentos devemos usar para poder saber o tamanho deste lápis. Vamos precisar usar a trena, a régua ou a fita métrica? Qual desses instrumentos devemos usar para saber o tamanho deste lápis? Muito bem! Acertou quem disse a régua. A régua, ela mede em centímetro. Em centímetro, vamos medir objetos e espaços menores. Então, já que o lápis é um objeto bem pequeno, podemos utilizar a régua para saber o seu tamanho. Para sabermos o tamanho deste quarto, vamos precisar usar qual desses instrumentos? A trena, a régua ou a fita métrica? Muito bem, acertou quem disse a trena. A trena, ela mede espaços e objetos maiores, bem maiores do que a régua. A régua, ela mede em centímetro. A trena, ela mede em metro. Já a fita métrica é muito usado pelas costureiras para poder tirar as medidas do corpo, para então fazer as roupas. Agora, façam as atividades do livro com muita atenção. Tchauzinho e até a próxima aula!